crescimento do abdômen, a gente tinha que saber isso aí como se fosse uma coisa do lado, não é? Então vamos tentar atingir a gente vai ser objetivo, sem eu não quero ninguém com a cadeira aberta, tá todo mundo fechado. Já vamos bater um papo agora, vamos conversar, tá bom? Olha só, a gente começou falando que o abdômen, para poder ser estudado, ele, para facilitar as nossas possibilidades diagnósticas, a gente divide esse abdômen uma topografia habitual, não é? E aí, chegou uma menina, agora eu vou dar o caso dela para vocês, olha como foi difícil. Uma menina de 13 anos de idade, que não começou a vida sexual ainda, e chegou com uma dor em coceira esquerda. A mãe dela disse que ela estava com uma dor absurda há 4 dias, que não melhorava com a medicação, mas que melhorava com a posição de repouso. Ela disse, quando eu comecei a dar um suportezinho para ela, começou a sentir uma melhora também. Mas foi uma dor que foi súbita, iniciou subitamente, eu deveria deixar vocês me perguntarem isso, né? Iniciou subitamente e foi melhorando com o decorrer dos dias. Então, hoje já seria o 5º dia, hoje ela acordou bem. Aí ela foi no clínico, e aí a clínica mandou para o ginecologista porque ela tinha uma operação de abdômen que foi solicitada, e na operação de abdômen veio cisto ovariano. Veio 2 cistos grandes nos ovários da menina, 13 anos. Aí eu pergunto para vocês, eu vou pensar em apendicite? Por quê? Porque era coisa, não é? Não é a fossa ilíaca seria a direita. Muito bem, mas o que mais eu poderia pensar para falar não é apendicite? A dor foi melhorando, a pincelaria piorando. O que mais? Tem influência na apendicite isso? Tem? Apendicite eu acho que Foi formação náusica, não é? Aquela marcha tal e tudo mais. Joia, quem mais? náusea, geralmente quem... Ela teve náusea. Ela estava comendo bem? Não estava na frequência. Ela estava evacuando. Muito bem. Ela estava 4 dias sem evacuar. Quem mais? A melhor que o músculo corpo, no sentido melhor. Ela ia melhorar bem fraquinho, né? Muito bem, mas o que vocês já perguntaram para mim? Ela teve febre. Não é? Então, assim, ela não teve febre. Então, se a gente tem que pensar, pressão de abdômen, eu tenho que pensar em algo infeccioso. E abdômen é agudo. O que vai sinalizar para mim? A febre e leucocitose pneumoniana. Não é verdade? Tá. Aí essa paciente chegou lá, a mãe muito aflita, muito ansiosa, parecia que a menina estava assim. Levantei, né? Acho que ela estava lá com fome, igual eu. Já era a 22ª, né? Ela chegou lá, eu estou aqui desde 7h30, eu falei, eu também, nessa hora eu tenho a primeira chance. A menina falou, eu estava dormindo, eu falei, que sorte, né? Eu falei, nem xixi eu fiz. Porque tanta gente que eu estou desacreditada, tanta gente que tem fora, que eu atendi. Tá. Aí ela foi conversando, ficou tudo bem. Aí ela falou assim pra mim, eu fui lá fazer a palpação, que eu o abdômen dela, ela tinha uma dor, a palpação profunda na fossa ilíaca esquerda. Aí ela falou pra mim assim, eu falei, você está conseguindo fazer cocô? Ela falou assim, não, eu fui conseguir hoje de manhã. Aí depois de quantos dias? Depois de 4 dias. Mas conseguiu? Consegui um pouquinho, né? Aí eu falei assim, bom, então o que pode ser para uma menina de 13 anos? Vocês vão pensar algo intestinal? Ela tem cisto no coração, tem cisto lá. SOP? Não. A SOP só vou conseguir diagnosticar depois de 8 anos da menarca. Não. Ela conseguiu evacuar, né? O que a gente pode pensar? Vocês já ouviram falar numa dor chamada dor do meio? Dor do meio do ciclo. Quando a gente ovula, às vezes a gente tem uma dor que fica só de um lado, uma dor intensa que fica uma dor forte, quase que incapacitante. Deixa eu mexer a perna, você fica não vai passando, acabou, melhorou. Você ovulou. Entendeu? Então você pode ter conseguido isso com essa garotinha? Pode. Lembra já calma, né? Primeiro a gente não vai diagnosticar pela ultrassom de abdômen. A ultrassom pélvica é tão precisa, não é verdade? Então vocês observam como as pessoas querem diagnosticar as coisas. Ela nunca ia conseguir ter o que ela pretende ter com a ultrassom de abdômen total. Então por isso que é importante a gente saber se você for ter na sequência gênero urinário. Então está bem fasadinho esse caso para vocês aqui. Eu lembrei de vocês na hora que eu estava lá. Porque assim, a gente vai, eu tenho que saber quais os exames que eu vou solicitar e o que é que eu vejo nesse exame. Não adianta eu pedir uma ultrassom de abdômen se eu não sei o que eu quero ver na ultrassom que eu estou pedindo. Se eu quero pedir uma ultrassom de abdômen para ver uma dor pélvica, está adequado o exame? Eu tenho uma ultrassom
pélvica. Eu tenho uma ultrassom que vai ser avaliada só essa parte inferior do abdômen. Mas ela tem 13 anos, talvez ela ainda seja. Ela é vítima. Pélvica, Não, eu digo assim, abdominal. Ah, Né? tá. Ela chegou com uma complicação de abdômen. Até a via de preparo para o exame é diferente. A ultrassom pélvica do cabelo bexiga quase explodindo. Quando a gente poder avaliar o ovário, ver o útero bonitinho e tudo mais. Não é? Então não tem como ele ver com ultrassom de abdômen total. O que a mãe estava lá desesperada para a criança dela. Né? Então assim, aí o que eu fiz para ela? A gente fez medicação para dor, fez medicação, se tivesse dor para ela tomar, ela estava dor já, então começou a ser dor. O que mais vocês fariam para ela? Anticoncepcional. Pra ela não. Mas ela tá nova. Porque assim, ó, a doutorpopulação ela pode acontecer, não pode não acontecer. Porque tem 3 anos. Anticoncepcional para vídeos. Ela tem ciclo normal, ela tem a menstruação dela normalzinha, entendeu? Vamos lá, paciente de vocês, precisam falar com essa mãe. Ela tem constipação, né? Ela toma um medicamento de uso frequente? De quê? De uso frequente? Não, Contínuo? usa não. Ela disse que ela come muita besteira. Tem cachorro de câncer. Tem a aflição da mãe dela é que ela E a tinha água, mãe, agora a criança, né? Que tinha tido câncer de mama e a irmã da mãe dela, a tia materna. Aí a mãe dela disse, eu estou muito ansiosa, por quê? Porque eu estou com 2 casos de câncer na minha família. A minha mãe e a minha irmã que está sem regressão de tumor. Eu estou muito tensa quando eu fiz esse exame com o médico disse para mim que está com o tamanho de uma laranja o tumor dela. Deve estar muito pequeno, né? Tinha menos de 1 centímetro, gente. Era 65 por 9 milímetros. Isso é é normal. O que aconteceu com ela foi normal. Agora, assim, eu posso afirmar para ela? Não. Então, o que eu tenho que pedir? Ok. Eu vou pedir uma ultrassonografia pélvica para ela. Nessa ultrassonografia pélvica, eu sim vou ver o ovário bonitinho, vou ver o útero bonitinho. Ok. Aí eu consigo ver se realmente esse cisto está muito grande, como que é a composição desse cisto, se é um cisto sólido, se é um cisto que tem conteúdo diferente, se tem conteúdo que possa parecer sangue, tudo isso eu consigo ver no ultrassom. Muito bem, pedir ultrassom. O que mais que eu vou pedir para ela? Eu palpei o abdômen dela e senti ele está inconsciente para abdômen agudo. Não é um abdômen de abdômen agudo, não. Mas era um abdômen que tinha uma dorzinha na relação profunda. Essa é uma abdômen. Essa PCR, não é? Eu aproveitei já para fazer a rotina dela, vi tireoide, vi a função do fígado, do rim, tudo bonitinho para ela, pedi exame de urina. Pode ser infecção de urina? Pode ser infecção de urina. Então pedi o exame de urina para ela, né? Aí ela vai voltar para mim com esse exame. E aí eu passei medicação. Até ela voltar com os exames para mim, que ela voltar na segunda-feira, eu passei medicação para ela. O que vocês passariam? Buscopan? Simples? Só se ela tiver dor. Eu já disse que estava com dor, então o quê? Buscopan composto, se necessário. Se tiver dor. O que mais? Na percussão, ninguém me perguntou, na percussão do abdômen estava timpânico, assim, estava um timpanismo mais agitada. Então. Gases dói, gente? Não é? Então eu passei para ela um camarim, não estou treinando no laboratório, tá bom? Passei o camarim, que é um regulador intestinal, né? Passei o camarim para ela poder fazer um pouquinho mais forte, para ela se sentir mais aliviada. E passei a semente para ela poder ter um alívio dos gases daquele intestino. E eu tenho absoluta certeza que ela vai ficar normal. Vai ficar tudo bem. Eu vou contar para vocês a semana que vem. Tá bom? Eu vou mandar captura a resposta para vocês. Ela vai voltar comigo e vou falar para vocês se realmente tem alguma coisa. Qual que é o perigo desse cisto? Vamos imaginar que eu esteja lá preocupada com o cisto dela. Nossa, é um cisto muito grande. Ele fazer um entorno, ele mesmo fazer o quê? Torção ou familiar. Essa é a coisa mais grave que essa menina pode acontecer com essa garota.
Olha o tamanho, gente, de milímetros. Vai acontecer isso? Não. Aí é um ovário que ela está com um volume assim de 60, 50, e normal até 9. Aí sim, pode inclusive fazer dar um círculo em volta dele mesmo e fazer uma torção, tá? Então a gente tem que saber se eu fosse clínica, se eu não fosse GO, eu não tivesse a experiência que eu já tenho na ginecologia, eu não julgo o meu colega. Eu não julgo, não. Então, se eu já estava sendo encaminhamento da minha colega da clínica, que mandou para mim, coitada, a mãe estava apavorada. Com aquele encaminhamento também estava apavorada. Eu brigava para ser atendida, ser atendida. Não é? Então, assim, a gente tem que saber o que pedir e o que avaliar. Por isso que eu vou bater na tecla com vocês de novo. E vocês têm que pedir um exame e eu quero que vocês estudem sabendo o que vocês vão ver nesse exame. O que vocês esperam. Qual que é a moda hoje da medicina? Pede um exame. Qual é a especialidade que está assim? Nutrologia. Nutrologia, muito bem. Nada contra nutrologia, gente. Nutrologia é maravilhoso, tá? Mas agora vamos lá, o que é comum, o que tem em comum todos os nutrólogos? Remédio para caramba. Quem sabe, e quem não sabe, copia o que sabe. Vamos lá. Qual é o exame? Quem for no nutrólogo, querendo pedir 500 mil exames, já foi no nutrólogo. E aí a pessoa se for e falar assim, ó. Indica 30 aí. Eu sou nutróloga e eu sou famosa no Instagram. Então, toda hora eu posto uma coisa, posto um vídeo, posto não sei o quê. Eu sou uma referência, eu vou lá no Instagram. E aí, o Manuel, ele é mais chique. O Manuel chegou e quer tomar meus clientes aqui, né? Aí ele chegou, aí o Ricardo foi lá no Manuel e o Manuel pediu para ele 10 exames. Aí o Tadeu foi comigo, o Tadeu é amigo do Ricardo. Eu pedi pro Tadeu uma pancada de exame. Eu pedi o que eles pedem. Fala aí, tá? Aí a gente pede vitamina D, glicemia, não acredito que tudo bem, todos os detalhes que tem aquela cadela que eu já tenho. Aí chega lá pro Manuel. Aí o Ricardo, o Tadeu fala pro Ricardo, o Ricardo falou, o que ele pediu pra você? Não pediu nada, não. O Ricardo chega, Manuel. Eu quero que você faça esses metais pesados. Quero que você veja mercúrio, alumínio, cromo, bário, amianto, todos. Aí o Tadeu, o Manuel vai ficar por baixo e vai pedir. Tudo bem, não, peça assim. Aí vai chegar pro Manuel, o que o Manuel vai fazer com esse resultado? Vamos lá, gente, aconteceu comigo, gente. A paciente chegou, a gestante, com um monte de metais pesados. Ok, tem alguns que a gente tem que pedir. Aí a mulher chegou, aí ela ficou me olhando, né? Eu disse, olha, o que disse pra senhora, hein? Esse seu problema tal. Porque eu vim lá do Rio Grande do Norte. Eu falei, olha, sou médico pede bastante exame, né? Lá. Olhei. Aí tinha bário, cromo, alumínio, magnésio, mercúrio. Tinha um nome que eu nem sabia. Eu falei, meu Jesus, eu não sabia o que era aquela sigla. Aí eu falei, ela me cobrando, tá tudo normal, viu? Pela referência, ela falou de referência do seu laboratório, tá tudo normal. A senhora acabou quando fazer esses exames? Ela falou, não acabou. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo, é uma estupidez quem faz isso, sabe? Se eu souber o que eu quero ver com essa montoeira de exame, e se eu souber que conduta que eu vou tomar, se vier alterado, se eu souber interpretar a alteração dele, que a gente sabe que exame laboratorial, não é só olhar a de referência, não. Não é só olhar que está ali, não, está tudo certo. Né? Porque tem paciente com a de referência mais abaixo, já está grave. Tem paciente com a de referência um pouquinho mais acima, já está grave para ele também. Então a gente tem que saber o que pedir. Tá bom? Eu guardem isso para vocês. Eu estava durando um curso lá em São Paulo agora, que foi um divisor de águas para a gente isso daí. Assim, a gente vai ver a realidade das pessoas em artigo científico, não é falado. Você está vendo o que está acontecendo. E as pacientes hoje, cada vez mais, elas saem do meu consultório, vão lá para o Manuel, vão lá, vai para a Cecília, vai para o Tadeu, com a mesma queixa, com a minha receita, com a receita do Manuel, com a receita do Tadeu. Aí o que o colega faz? Muda a conduta. Muda outro médico e vai mudando. E o que o colega faz mais além de mudar a conduta? Critica. Ele critica o outro. Entendeu? Então, assim, quando o paciente chega pra gente, é igual amigo.
O amigo da gente, quando ele é fofoqueiro, como que é o fofoqueiro? Nossa. O fofoqueiro chega para ser agradado, faz como? Fala, gente. Tá vendo isso aqui, né? Mas eu já fiquei, já deu. Ai, meu Deus, eu não sei aquele horário. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu nem acredito que eu falei dele aqui. Não é? Não assim vai. Só que eu faço essa pessoa perigosa. Eu acho que a gente fala mal dela, tá bem? Tá. Aí, isso é a mesma coisa com o colega. O paciente que seja comigo, gente, que começa a falar mal do outro profissional, a minha relação com ele já está assim, 50%. A relação daqui é perigosa. Essa que veio falar mal aqui, ela vai sair daqui e vai falar mal de mim também. É batata. Então o que você tem que fazer? Tem que ser esperto e falar assim, nossa, eu vou ter que ver se você está certo. Olha, que legal que ele pediu isso para você, que é adequado, foi bacana. Vamos pedir, vamos complementar o que ele fez. Eu nunca falo por mais absurdo que seja. Sabe, por mais absurdo que faça, meu Deus, perdoa ele para não deixar mais gente para mais. Né? Para fazer isso. Mas a gente não pode falar mal dos outros, não, gente. Todo mundo acerta ele. Todos nós podemos errar, né? A gente tem que ter assim, discernimento, tem que ter bom senso. É senso mesmo. Não, e nunca julga o outro, não julga o teu colega. Porque a gente só sabe o que ele faz, só sabe daquela conduta que está passando na situação. É muito fácil você contar tudo, você sabe que não fez isso. No mesmo socorro. Muito bem. Então, lembrar sempre do que vai pedir. Pedir só o que você sabe interpretar. Se você não sabe, peça, vai estudar, que eu vou apresentar para você. A gente vai dar um notebook, ver o que? Olha, pede isso. Não, não chega. Olha, vale meio alto. Olha. Que legal. Que legal, mas muito bem, então a gente vai pensar assim agora. Quando a gente chegou para falar do a gente vai só falar assim, tomografia. Então eu tenho tomografia, eu tenho divisão daquele abdômen. Como que ocorre a divisão do abdômen? Vocês acham que é mais adequado a gente dividir isso aqui em 4 ou em 9 quadrados? Ele vai ser uma divisão facilitadora, porque eu sei quais são o quê daquelas localizações, os? Então, geralmente, quase sempre, os órgãos estão localizados, a dor, a sintomatologia do paciente está relacionada com a localização daquele órgão que está localizado ali. Né? A exceção daquelas situações que são irradiadas, organizadas por localização, mas a maioria a gente consegue ter pelo menos um suporte para ter aquele ponto de partida ali, tá bom? Quais são os órgãos que a gente estudou que eu tenho localização no abdômen? Vamos pensar na topografia. Eu tenho aqui na região epigástrica. Quais são as patologias que eu posso associar com epigastralgia? Epigastrite é a primeira, vamos ver o que mais? Apendicite no início, né? Gases, o que mais? A pylori, é a epigastralgia. Muito bem. Aí eu vou lá, aí eu passo agora para a região de hipocôndrio direito. Eu não posso esquecer se é dor, não é ser vai ser a dor da exceção, não é? Eu vou ter o quê? Vesícula. E na vesícula o que eu posso ter? Cálculo, inflamação. Se eu tenho um cálculozinho naquela vesícula, eu falo que o paciente tem que é a hematologia? A colecistite é o quê? A inflamação daquela vesícula. Eu posso ter associado a colecistite com a colinite? Né? Então tá. Aí eu tenho também na vesícula uma outra patologia. Geralmente, ela vai se transformar no cálculo. Como é que é, professora? Você tem
Na vesícula, eu tenho outra patologia. Eu tenho a colecistite e tenho inflamação. Joia. Se eu tenho cálculo, eu vou ter a colelitíase. O que mais? Pólipo. Hã? Pólipo. Pólipo? Pode, mas não é isso que eu quero não. São microgrãozinhos. E às vezes eles vão se juntando e formam cálculo. Vocês já viram alguma coisa chamada assim de lama biliar? Já. Pode ter, deixa eu anotar tudo. Lama biliar, tá? Eu posso ter também, o que mais eu posso ter na vesícula? Colânia. Gente, o que é isso? Colangite. Olha, eu acho que tinha na criatividade, não era? É uma doença. Uma doença crônica do fígado progressiva que causa fechamento e inflamação dos canais biliares. Não consegue armazenar. É grave? Muito bem, então a gente tem essa colangite. Eu não posso esquecer disso. Colangite, colecistite, colelitíase e lama biliar. Tá bom? Pode cair na prova, claro? Aí agora eu saio da vesícula. Saí da vesícula. Eu vou lá do ponto esquerdo. Pode? Pode mais? Questão do estômago aí. Vou para a região de mesogástrico. O mesogástrico aconteceu, eu vou ter os intestinos e eu vou ter aquela caminho de radiação de dor, não é, gente? Vai passando pela localização, na verdade deixa meio preocupado. Mas geralmente fica aqui do lado, né? Aí eu passo da região de flancos. Qual deles? Flanco direito e esquerdo. O que mais eu penso? E além dos rins, eu penso no quê? Eu posso ter cálculo eu não posso esquecer disso, tá bom? Flancos eu tenho que lembrar disso, não esqueça. É pra gente ter que fazer. E qual é a manobra que eu vou fazer? Meu Deus. Qual é a manobra que eu vou fazer para poder diagnosticar cálculo? Que manobra que eu vou fazer também para auxiliar se o paciente tem pielonefrite? Né? Pielonefrite, cistite, vocês vão fazer de forma decondurante, semana que vem, tá? Mas vocês já sabem, já vão chegar falando para eles na carteirista. Aí, o que mais a gente vai ter aqui? Aí eu vou passar, vou descendo. Hipogástrico agora. Bexiga, útero, bexiga. Acho que tá também. Reto. O que mais? O que eu vou pensar de patologia? Bexiga é bexiga, infecção urinária, baixo ou alta, pode ter barriga. Dor pélvica, pode? O que pode ser dor pélvica? Pode ser DIP, pode ser o que mais? Pode ser endometriose. Obstrução? O que mais? Gravidez inicial, lexigoma, tudo bem. Vocês viram a quantidade de diagnósticos que a gente tem? É muita coisa. É muita coisa. Eu passei para vocês aquelas doencinhas lá, aquelas patologias para vocês estudarem e pensar assim, como que eu vou diferenciar tudo isso? Se vocês estão curiosos com isso, estão, né? Não tá, eu fico até hoje sem vocês entenderem, não, acho que vocês estão também, né? Mas, meu Deus, o que eu vou ficar pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou pedir, o que vai me ajudar esse exame? Não é? Se eu quero saber o que tem naquela vesícula, a ultrassonografia já tem uma opção. Eu tenho que ter uma ultrassom na minha mão. Ah, não, mas eu quero fazer uma ressonância. Hoje uma paciente falou, sabe o que é para mim uma piada? Uma bem assim. Ela chegou lá, pediu uma ultrassom para ela de rotina ginecológica, aí ela deu BIRADS 0. Eu pedi ultrassom de mama e pedi mamografia. Aí veio na mamografia dela BIRADS 0. BIRADS é uma classificação. Normal.
investigar tudo bem, não sei o que eu estou vendo aqui. Aí, delicadamente, eu falei assim, meu bem, a senhora não trouxe esse ultrassom, não? Aí ela falou, não. A senhora não pediu, eu falei, pedi. Eu já sei, eu falei, o meu pedido é casado. Tudo aqui é tudo, eu já sei. Se vocês utilizarem esse método para a vida de vocês, como médicos, é se você ter método de avaliação. Então, assim, as minhas pacientes quando chegam, eu já sei, ela pode falar só no meu pedido, pode ir para a justiça, que eu tenho certeza que eu pedi. Igual o método de fazer cesariana, eu sei qual é o passo a passo da minha cesárea. Então, eu sei se ficar com pressa. Eu sei que não vai ficar com pressa, porque eu tenho passo a passo, que é impossível deixar aquela com pressa com ela. Entendeu? Então, assim, quando você tem método, é chato. Não é legal, não, é chato, fica comigo. Porque eu sou metódica. Se eu não sou metódica, eu me proteger. Se der um passo fora, vai sair de tudinho, agora tem que fazer tudo de novo, para poder receber na daqui, entendeu? Então, a paciente que vai comigo, não tem como ela ter mais de 40 anos, e eu não pedi ultrassom transvaginal, ultrassom de vamos preciso, só mamografia para ela. É impossível. Ela pode até jogar, chegar e rasgar fora, mas eu vou pedir. Seja alguém me criticando ou não, estou nem aí, tá? Aí eu vou pedir. Ela falou assim, não, não pediu, eu falei, pedir, amor. Pedi sim. Até porque eu sempre faço casadinho o pedido. Vamos ver no seu protocolo, cuidado. Eu escrevo, tá? Ela apontou, eu disse isso, porque a paciente fala, não é mentira. Aí ela foi lá e falou assim, realmente a senhora pediu, só que eu não estava com condições de fazer, então agora vai ter que fazer. Agora eu preciso que a senhora faça. Ela fez. Aí lá veio ela e fez a ultrassom. Aí ela foi a ultrassom. A ultrassom deu o quê? Mais zero. Acabei de conhecer. Aí qual é o exame que eu tenho que pedir agora? A ressonância. A ressonância é barata, cara? Aí sabe o que ela falou comigo? Por que a senhora não me pediu a ressonância antes? Ih, acho que eu sou vidente, é? Porque eu não gosto de chegar. Falava assim. Você tá falando Aí eu falei, sabe por quê, amor? Eu acho que por isso que eu demorei hoje, né? Porque eu explicava toda a gente. Aí eu ia pedir para a senhora uma ressonância que a senhora gastava R$500 do lado do bem. Se eu não de imagem, que é tão eficaz que a ressonância estiver tudo bem, estiver antes que está tudo bem, toda uma operação de mamografia, a operação pagou 70, 90 e a operação pagou 70. Então deu R$120. Só que infelizmente para a senhora não foi suficiente. Para a maioria absoluta das mulheres, a gente considera a resolver o problema da pessoa achar aqui. Agora da senhora, nenhum dos dois me deu o que a senhora tem. E eu não vou deixar a senhora embora da sua casa. Mas se a senhora volta daqui a 6 meses, porque pode ser um câncer na sua mama, a gente pode deixar evoluir. Não tem problema não. Com 6 meses a gente trata o câncerzinho, não tem problema. Ele não vai botar em mim. Tá? Aí ela falou assim, ela me olhou, eu falei, então, meu bem, a senhora precisa fazer ressonância. A senhora tem que fazer ressonância, vai no Zequinha Araújo, vai no Dr. Enor, vai lugar que tem missão, como é que aconteceu lá, uma coisa anual, né? Atrás do João Gonçalves fez som. Hã? Atrás do João Gonçalves fez som. Atrás dele lá, assim, tranquilo, fez som. Vai parar. Pronto. Zé aqui. Vamos mais barato, Zé aqui. É? Você trabalhando com a dele. Não tem a clínica. Isso, eu sei não, azul. É só a portinha assim, você acha que nem é clínica dentro aí. Aí, Na esquina, né? Não, mas lá só indica, eles mandam com e-mail. eu falei assim, aí vocês imaginem assim, eu fui um pouquinho agressiva dentro do que eu sou. Eu fui um pouquinho chata, só que eu fui um pouquinho como eu dizia, eu não fui agressiva com ela. Só que imagina como é que tá a cabeça dessa mulher. Não é? Ela foi fazer o exame, não já diagnosticou pra ela. Aí eu pedi outro, ela fez o outro também não ajudou em nada. Quando ela está satisfeita? Não está. Né? Então a gente tem que saber quando ficar bravo com o paciente também. Cuidado, ela sabe que até beijou, foi embora beijando. Tá? Então assim, a gente tem que saber contornar, porque eles estão malcriados cada vez mais hoje. Estão horrorosos de malcriados. Muito bem. Aí eu vou lá e eu tenho que falar isso para vocês? Acho que é assim. Mas eu não vou ter isso no início. Tá bem, muito bem, ó. Aí eu botei aqui, com relação à parte de colgate, eu tenho que saber, eu posso ver dados que eu tenho. Região anexial. A
Aqui eu posso ter ectópica, eu posso ter torção ovariana, eu posso ter o que mais? Apendicite. Eu posso ter o que na nossa dele esquerda? Ah, eu já falei 3 dessas, né? Gravidez ectópica? 1, 2, 3, eu 3 dessas. Ó, diverticulite. Na fossa ilíaca direita, eu penso em apendicite. Na fossa ilíaca esquerda, lembra que você já falei? Tá, diverticulite. Então, lembrar disso, tá? Posso pensar numa varicocele também. Também tem várias coisas, né? Dentre elas, a gente tem que pensar nisso, né? Ó, quais são os principais questionamentos que podemos fazer no paciente na anamnese com queixa de abdômen? Da região abdominal. Alteração de peso. Alteração de peso. Por que o peso é importante? Porque se a pessoa não está se alimentando, se ela está inchada, pode ser que esteja mostrando uma obstrução ou um problema da atividade intestinal. Mas no peso. O peso do paciente. A perda de peso. A perda de peso repentina, sem dieta, sem a pressão de perder, tem que pensar em patologia, tem que pensar em câncer, tem que investigar. Né? A gente não vai falar para ele, eu acho que você vai ter uma paciente instalada aí, não. Você vai investigar. A tua cabeça tem que sinalizar. Tá? O médico tem que ter o bom senso. Gente, ninguém na vida quer receber um diagnóstico de câncer. Ninguém. Não é? Ninguém. A gente fala assim, eu tive uma paciente que eu dei o diagnóstico para ela, no consultório, eu até comentei com vocês, 35 anos. Um câncer de colo de útero. Invasivo. Já estava invadido, eu fiz toque retal, tudo tomado já. 35 anos. Tá? E aí ela estava no consultório, não sei a queixa dela, sabe qual era? Ela tinha um movimento tipo água. Ela falou, parece assim que eu estou fazendo xixi. E aí quando eu vou transar, eu fico incomodada, eu fico com vergonha da minha barriga. Porque está acontecendo isso direto. Eu comecei a xixi. Ela falou, eu vejo assim, tipo aquela água de carne. Quando a carne fica assim muito clara, aquele quadro de quase clara. Eu falei, tem mau cheiro? Ela falou, não. E tá bom, eu vou te examinar. Mas sabe como é que eu continência? Eu pensei que a continência limitada, Deus é mais. Quando eu fiz aquele exame circular, tá? Aí eu fiquei chocada do que eu ia falar para ela, como que eu ia falar para ela. Então, isso tudo a gente tem que aprender. Na faculdade, a gente não ensina pra gente. Eles não ensinam, a gente aprende na marra. Por isso que tem médico que é cavalo, que chega lá e fala assim, ela tá com câncer, tá? Vai lá buscar o amor agora, mas assim, assim. Quem quer receber um diagnóstico assim, gente? Não é ninguém que recebe um diagnóstico desse. Ninguém. Eu aprendi com meu pai, acompanhando meu pai. Eu aprendi a ser assim, acompanhando meu pai, a ser uma pessoa que eu não gostaria de ser, com aquela médica que é meu pai. Então, por isso eu tenho um perfil diferente, eu sou diferente mesmo. Eu perco meu tempo pensando no bem-estar do outro. Eu perco. Porque eu sei o que a gente passou. E aí, eu fico fazendo com a mulher, comecei, e com calma, com cuidado, com tudo. Eu não falei essa carne, eu pedi para fazer uma biópsia, pedi para fazer essa volta comigo para você conversar. Mas aí eu falei que está isso, que está aquilo, a pessoa já sente que é grave? Ela já sente. Só que ela vai ser preparada. Quando ela voltar para o relacionamento que você positivo, só que eu já sei que eu positivo. Mas vai adiantar o quê? Eu falar para ela sobre o pedido sempre que eu já fiz. Não adianta nada deixar a mulher louca, deixar a mulher perturbada, né? Então, assim, isso aí é questão de você ter empatia pelo outro. E é por isso que a gente está aprendendo psicologia. Aqui não é só saber fazer, saber as coisas, mas saber como conduzir, saber como você acha com o seu paciente. Isso te diferencia do outro, né? Por isso que tem 1 milhão de pessoas aí, as pessoas vão ter um consultório para pensar em você, para saber por que a gente tem diferente. Eu não sei o que é diferente. Mas se tem várias pessoas e alguém te procura, você tem que fazer valer a pena que ela procura com você, não é? Muito bem. A outra paciente que eu atendi, eu não sabia a idade dela. Eu falei, nossa, qual a idade? Ela falou, não sei. Eu falei, sério? A senhora não sabe não? A senhora tem certeza, você botou só analfabeta. Eu falei assim, não tem problema, vai descer a gente vai até com a senhora. Eu vejo com a senhora 59 anos. A senhora tem 59, você vai fazer 60 em novembro. Quando eu perguntar, é 59. Tá bom, obrigada. Será que alguma coisa com essa mulher dela? Qualquer lugar que ela vai, eu tenho vontade dela. Não é? Aí eu peguei a identidade dela, fui lá, de menina pra codora e mostrei pra ela. Se ela tem, se ela sabe ler, eu falei em mim, quando foi. Mas eu me toquei aqui. Eu
muito bem. Cisto, os pontos laterais, o direito esquerdo, muito bem. O que mais? Quando eu vou pensar lá no ponto de backband, o que eu vou pensar? Qual é a localização desse ponto? No ponto de backband. Cístico, né? Eu vou pegar o fio de padrão. Interior. Aí eu faço uma linha imaginária. Estou perguntando essa prova. Só porque todo mundo respondeu. Tá vendo? Já sei qual é. Então, assim, a importância de saber esses pontos dolorosos, ele vai direcionar para mim e pôr diagnósticos pontuais. Não vai? Ele vai me dar uma ideia. Você está pensando aqui, pode ser o quê? Apendicite. Então, vou retirar isso. Pode ser outra coisa? Claro, né? Mas a apendicite fica na minha cabeça. Aí eu tenho abdômen mental, eu tenho abdômen triangular. Qual é o abdômen sugestivo no paciente que acabou de parir? Acabou de parir? Pendular. Depende, se você errar, ainda vai dar um pouco de Se ela acabou de parir, é bom. Muito bem. Quais são as principais cicatrizes que a gente tem no abdômen? Você vai ser o que vai sugerir para mim? Colecistectomia. O que mais que você cicatriz? Cirurgia essa cicatriz, a apendicite, qual que é o nomezinho? O que mais que a gente tem? Cesárea, por que da cesárea? Tem duas, na verdade, né, professor? Tem aquela assim e tem uma que é retinha. Qual que é a retinha? Não é igual da professora. Ah, é intermediária. Qual que é a retinha? Vou procurar isso. Eu tenho que fazer cesariana, uma cicatriz na região do pulgar, que eu tenho ela como se fosse um leve sorriso, é a panistia. E eu tenho uma outra, que eu estou dando a palavra para vocês, ele é mais retificadinho. Qual é o nome dela? Para cesariana. Sinaliza para mim, cirurgia cesárea. Não vou falar. Outra que a gente tem outra cicatriz que faz dessa outra. A comistura é só em cima. A outra é retificada, mais reta. A minha é reta. E a minha também. Vamos lá. A gente vai aqui, só gosta as cores mais bonitas. Ela é mais menos, mas esteticamente ela é mais delicadinha. Ela faz calça de pinha assim, ela faz bem baixo. Ó, quais são as principais hérnias de abdômen que a gente tem? Femoral, Excepcional também. Força da cabeça dele. É panistil. Precisando de que seja, né, João? muito bem. Eu tenho manobras que eu faço para diferenciar ele de um outro. Sim ou não?
A circulação, a hérnia umbilical na criança, ela é comum? Sim. Comum. E aqui que eu tenho que falar para essa mãezinha, para ela não ficar desesperada. Isso é 2 anos, né? Às vezes ela pode regredir espontaneamente. Se ela não regride, aí pode regredir espontaneamente. Se não regredir, é esse dia, né? A gente pode saber que mais tarde para ela. Então, sei lá, pra mim, lá de Sonia Bola, a gente não deu dando certo, não deu nada, né? E a gente não tem efeito, a gente não pode escrever, não, né? Circulação colateral, o que é isso? Circulação colateral são 3 você vai hipertensão vertical. Não vai conseguir passar, vai dar funcionando a chave principal, circulação que é da porta, e daí vai começar a criar outras circulações para tentar suprir os hospitais. Então eu tenho a síndrome da veia cava superior, síndrome da veia cava inferior e a síndrome da hipertensão focal. E aí o paciente vai manifestar clinicamente para mim, eu visualizando a minha inspeção, eu já consigo pensar dessas síndromes de circulação colateral, sim ou não? Sim. Então eu já vou saber, olhando para ele, eu já identifico e vou investigar. Vou fazer esses adequados, né? Movimentos peristálgicos. Se eu deitar aqui, todo mundo tem os movimentos peristálgicos? Não. Só o paciente que ficou muito magrinho, muito magro mesmo, ou que chegou com quadro obstrutivo, que vai fazer com que haja esse surgimento, né? Quais são as manobras e sinais que envolvem o físico do fígado? Agora é o seguinte. Temos torres ou torres homens? Olha só, eu estou gostando de ver, provavelmente vocês estão estudando. Só que vocês estão observando como isso daí confunde a gente? Confunde muito. Então vocês têm que ser metódicos. Método. Como comigo? Vou fazer um método. Eu vou lá pro fígado. No fígado eu vou pensar assim. Se tem dor a palpação, eu tenho uma manobra e eu tenho um sinal. Se eu tenho dor na percussão, eu tenho uma manobra e eu tenho um sinal e eu tenho resposta diagnóstica. Então já pensa assim, se eu vou palpar essa região do ponto direito, o paciente tem dor, eu tenho que pensar em alguma coisa. Ah, na vesícula, ok. Mas o fígado vai doer no momento? Não. Desde cápsula? Raríssimo. Raríssimo, não é sempre. Mas eu vou pensar sempre dor na vesícula. Doeu no ponto direito, tem que pensar em vesícula, automático. Tá? Ah, a vesícula está perfeita, aí ferrou. Agora está do outro lado, né? Os meus cartuchos foram gastos. Então, quando eu imagino agora outras coisas. Aí eu penso no fígado. Vai dar por essa casa, vai dar uma coisa no fígado mesmo, que está acontecendo bem, né? Tá? Aí eu vou lá e faço uma percussão em ponto direito e o paciente tem dor. Qual é o sinal semiológico, a hipótese diagnóstica? É assim a prova de vocês, tá? Ela está pronta. Duvido, mas duvido você colocar aí. Então tem que saber. Palpei o fígado, sentiu dor. Posso dar diagnóstico, qual é o nome desse sinal? Ou eu posso pedir, descreva o sinal para indicar abscesso hepático. O paciente está com abscesso hepático. Como você chegou nesse hipótese diagnóstico? Precisa falar para ele. Muito bem. Como é realizada a hepatimetria?
Tem bastante. Vai ser uma página só pra uma. Ó, já nós não se conhecer, que a gente pode agora ficar empolgado com as coisas aqui e a gente não falar. Para a aula que vem, vocês vão ter gênito urinário. Tá bom? Então estudem o aparelho genital feminino, aparelho genital masculino e o aparelho urinário. Tá bem? Estudem isso daí. Eu vou deixar no Class para vocês o roteiro de estudo, para que vocês já venham mais ou menos já estudados, tá bem? Vou deixar para vocês hoje. Pode me cobrar, tá, Cadê? Cadê, né? Meu cérebro quase já. Ele é pontual. Bota Deus. Quando eu vejo na tarde, eu falo, meu pai, o que eu já esqueci? Tem alguma coisa que eu esqueci. Pronto. Abdômen agudo. O que é o abdômen agudo? O que sinaliza para mim? O que eu tenho que pensar? Para eu falar, olha, senhorita, o senhor está com o abdômen agudo. O que vai chamar minha atenção no exercício? Defesa abdominal. Defesa abdominal. A pessoa que está com o abdômen agudo, o abdômen é intocável. Tá bom? Na palpação superficial, a pessoa já tem nojo de você. Tá joia? Então, assim, a gente estava fazendo um patão no CO, a colega levou um chute da paciente no meio do queixo. Não foi porque ela quis. Ela estava lá parindo, ela foi fazer um monólogo para ajudar a chuva. Ela foi na cara, tá, gente? Eu sou horrível, eu vi demônio. Eu também escapei, porque eu estava bem aqui do lado, descendo na minha cara. Eu faço o que eu estava fazendo, né? Ela falou, mulher, eu não fiz isso, só porque você não falou. Aí a mulher ficou brava, né? Assim. Aí eu falei assim, não chutou a mulher. Porque a gente precisa me chutar, acabou do parto, hein? Não me chuta. Mas tá, agora eu fiquei com uma então, assim, o paciente, a gente vai fazer alguma coisa desagrada, é impulsivo nosso. Você se defende, né? Pô, coitado, eu tô sem graça. Só que quem levou o chute não gostou, né? Aí, não gostaram. Ninguém se chutar também dentro do queixo aqui, né? Tem os pés todos sujos. Muito bem. Então a gente tem lá. Abdômen agudo. Quais são as modalidades de abdômen agudo que a gente tem? Inflamatório. Quem me dá um exemplo de uma doença de abdômen agudo inflamatório? Apendicite. Muito bem. Gestação ectópica. Também. Agora eu quero um exemplo de um abdômen agudo perfurativo. Úlcera. Apendicite também pode ser exagerado, pode ser. Um abdômen agudo agora hemorrágico. Rota, o que mais? Ruptura de eu posso ter ruptura de vasos? Pode. Eu também ruptura hemorrágico ali. Você estudar, pode morrer? Pode. É grave. É muito grave. Ah, tá. Ah, meu Deus. Vou pegar isso depois, né? Tudo bem? Posso continuar na frente, tá bom? É com medo, já previno. Deixa eu entregar logo, porque eu estava ali na cela da hora. Vocês aqui daqui a um ano, tá? Um ano? Deus abençoe. Já o chefe de casa. Mas eu deixo já o chefe de casa, só quero o nome desse negócio. Dá uma entrada nesse ciclo da vida. Aí eu vou lá e faço abdômen agudo. Agora eu vou verificar abdômen agudo. A gente já tem inflamatório, hemorrágico, perfurativo, tem mais algum? Isquêmico. Quem me dá uma doença, uma patologia? Um ovo? É?
Isso, teve uma paciente que chegou para a gente e disse, ó, chegou no final da semana lá, vou mostrar para vocês, depois eu vou passar um monte para vocês olharem. Estou falando que a gente estamos com médicos, né? Vou mostrar para vocês verem. A paciente tem 15 anos de idade. Ela é nula. Nula de levar droga. Ela tomou e engoliu a cocaína. Aqui de Porto Velho. Vestida aqui lá, mas Eu não vi na internet, né? Não sabe nada disso. Então ela estava com frio. E aí, foi fazer cirurgia, chegou lá para o abdômen agudo. Quem que vai pensar nisso? Ninguém, né? Ela falou, né? Aí depois chegou um familiar que ela engoliu cocaína, no caso do tal. E aí, quando a gente começou a pensar, a gente estava lá, os médicos começaram a pensar nas hipóteses diagnósticas ali. E aí, quando chamou a cirurgia para entrar, a gente, tudo necrosado. Ela estava gestante, abortou. Quando foi fazer a tiretagem, ela estava esterectomia, tirou o útero. 15 anos. Entendeu? E olha a complicação disso, né? Então, assim, isso aí eu acho que tinha que ser assim, divulgado. Isso sim tinha que ir para a mídia. isso sim é um Certo? Para a pessoa falar assim, eu vou, como é que é a moda hoje? E ninguém pode ver, eles não têm vontade de fazer, como é que chama isso? Quando tem no Instagram, cuidado, isso pode ser tipo, não, gatilho. Pronto, gatilho, tomar que você fosse isso, deveria ser um gatilho. A pessoa olhar, a pessoa vai engolir cocaína. Olha, não sei, isso não deve ser isso. Entendeu? Agora eu vou Então tem que estudar as patologias aí para o nome adulto, tá? Aí a gente vem pra cá. Quando a gente chega aqui, a gente começou a conversar sobre as doenças, vamos falar assim, vou falar bem rapidamente com vocês. Com relação à gastrite. Tá pouca saúde. Ah, fui, não é o coitado. Aí expõe da minha. Quando eu penso em gastrite, eu tenho que pensar no quê? Inflamação. Que pode ser, o que eu vou falar para o meu paciente? O que eu vou receber de informação dele que eu vou pensar se o paciente está com gastrite? O que mais? Ele fala assim, doutor, eu estou empachado aqui. Eu como qualquer coisa, parece que eu tenho parece que eu comi um bolo. Qualquer coisa que eu vou comer, se eu comer um pão de queijo, vai ficar. Aí a igual que tá no seu espaço para aplicar aquela camada. Quando ele tá assim, ele pode ter aquela camada que tá produzindo mais nada, esqueci. A baixada do chão deve estar carregada. Aí o paciente vai falar para mim que ele tem gastralgia, ele vai falar que quando eu como determinadas coisas piora, não é? Então eu tenho que saber o que piora? Tem. Porque isso vai dar um caso clínico para vocês. Não é? O que pode piorar? Fritura, bebida gaseificada, condimento, gaseificado, chocolate, café, limão, que é cítrico, piora, não é? Muito bem. Então eu vou saber, eu tenho que saber o que eu vou falar para melhorar e como que eu vou tratar. Se o paciente tem gastrite, eu vou pedir uma ultrassom de abdômen? Não, endoscopia. Muito bem, endoscopia digestional. Ótimo. Se o paciente tem quadro de hemorragia nas fezes? Colonoscopia. Tá vendo como é diferente? Aí o paciente vai lá na sala, eu vou fazer o corpo no banheiro, número 2. E quando eu faço o número 2, vem sangue. Aí tem que perguntar o quê? Muito bem. Se o sangue é vivo ou se o sangue é escuro. Tem diferença para isso, gente? Tem diferença de diagnóstico para isso? Então tem que perguntar. Pode ser uma fissura. Pode ser uma fissura, pode ser um hemorroidado, não é? Como pode ser um colo obstrutivo. Pode?
vai chegar essa quantidade? Eu tenho dificuldade, você tinha um dom para evacuar. Gente, isso é tão engraçado que as pessoas têm vergonha que quando a gente vai fazer o exame, você se assusta, mas você não sabe tem que tomar morfina. Eu vou ter que fazer um pouquinho aqui, né? Porque o negócio está sinistro. Então, a gente tem que saber, a gente vai conversando com ela, vai ver, você vai ver, quantas vezes eu sou igual para você? Quantas vezes eu falo, menina? Você vai, o seu intestino está tudo bem, está tudo certinho, o intestino com a baixa intestinal? Ótimo. Mulher, que legal, é tão difícil mulher ter intestino bom assim, né? Você vai por quantas vezes por semana? Eu faço uma, 2 vezes. Ótimo, 1 ou 2 vezes por semana. Aí eu falei assim, pois é. Eu falei assim, sabia? Era engraçado. Eu tenho meu marido vai no banheiro muitas vezes. Você vai até 2 vezes no mesmo dia. Eu falei, pois é, ele tá certo. O dele tá normal. O teu não tá passando não, mulher. Porque tu come hoje, aí tu vai comer amanhã, tu vai comer depois de amanhã e depois de amanhã, olha o tanto de coisa que você vai fazer. Já pensou? Então a gente tem que começar. Então a primeira queixa de um paciente que vai ter é constipação intestinal. Com a constipação intestinal, tem que saber que nós vamos mudar os hábitos desse paciente. Não é só remédio, gente, não é laxante. Porque tem muita coisa faltando. O laxante ele é paliativo e prejudicial. Que vai fazer mais força, aí vai dar hemorroida. Exatamente, você tem que fazer o quê? Modificar o estilo de vida desse paciente, né? Então, você vai dar um regulador intestinal, você pode, é maravilhoso o regulador intestinal. Dá um regulador intestinal e faz a mudança do estilo de vida. O que vai a gente ao banheiro? Água. Você precisa tomar água. E água é para cubo, água é vida para o organismo. Eles mostraram que eu consegui de folha, eles falam assim, quando você sente sede, agora eu estou com sede, eu estou com sede. Aí eu falo assim, eu estou com sede, lá dentro do meu organismo, tudo que você está fazendo acreditando, não tinha. Tem que ser investigado, porque cada disruptivo eu posso ter metaloma. E o que é sinal, hein, gente? Qual é o sinal semiológico do metaloma? Começa com G. Gases. Não. Tem sinal semiológico na boca. Perfeito. Qual é esse nome? Não sei. Quem quebra? Qual é essa? Fala pra gente. Sinal, a manobra semiológica que eu faço no paciente vai me dar uma hipótese sugestiva de decaloma. É esse Gerson. Jesus. Então isso é importante saber. A forma que eu faço, a Jussara já falou pra gente, né? Você vai fazer a formação como se você estivesse pegando aquele bolo fecal e faz uma acreditação no pulmão. Tá bom? É legal ter decaloma? Decaloma é um ódio, gente. Decaloma, às vezes, tem que tirar acesso do paciente com a mão. Você economiza muito, puxa aquele pulmão de casa. Assim, o bolo parece uma pedra mesmo. É uma pedra, é petrificada. Imagina o bolo do paciente. Né? Então, pensar na disfunção intestinal, pensar no decaloma, pensar no que o paciente tem. Professora, mas você falou isso só que falta de falta de colar mesmo? Fica. E às vezes tem uma coisa do jeito. O paciente
para ele dar constipação não é só nada, né, gente? Eu falei, água tem que água principal. A gente tem uma alimentação adequada, uma dieta equilibrada, né? As luzes indicam que o paciente comer, depois que comer laranja de bagaço, tangerina de bagaço, porque a maioria das pessoas faz o quê? Come e joga fora. Criança, um monte de criancinha, né? Se eu quero comer maçã, a maçã com a casca, libera. A maçã sem casca, tranca. Se eu estou com diarreia, com a maçã sem casca. Se eu quero me ajudar a levar Aí eu que eu vi nessa. a casca enxerida, né? Eu também ia ligar se tiver chamado. Eu errei. A gente tem os cânceres de abdômen, a gente vai pegar principais, a gente tem câncer de cólon, a gente tem câncer de cabeça de pâncreas. O câncer de cabeça de pâncreas é grave, é gravíssimo, é muito grave. Né? Pâncreas é um órgão que é, ainda hoje, o desafio dos médicos oncologistas, dos cirurgiões lá, porque ainda não tem a medicina que seja capaz para controlar essa doença maldita. Não tem, né? Quando eu estava dando aula disso daqui uns 3 anos, quando eu comecei a trabalhar, 5 anos, eu acho. Aí, estava dando aula de semiologia e eu olhei assim, o câncer de pâncreas, isso eu sou mais calma, mas qualquer coisa. A gente, câncer de pâncreas é composto, vocês sabem. Porque câncer de pâncreas não tem cura. Câncer de pâncreas ele é agressivo, ele é pessoal não chorar. Então, não se saber. Então, o câncer de pâncreas, câncer de pâncreas mata. O câncer de pâncreas só quer. Não, o pessoal olhando, o xixi aqui, eu olhei, cadê o que fazer? Eu falei, mas gente, mas tudo Deus é tudo. Eu falei assim, olha, a gente fala muita besteira, viu? A gente falou que ele é grave, mas a gente sabe que tipo de Deus é eu só vou falar de Deus de quando você fala isso, mas ele é gravíssimo. Tá? Ele vai desesperar. Se tiver alguém na família que esteja, né? Aquele cara da pronto, o cara é trilionário, sei lá quantas vezes milionário da vida dele, morreu com câncer de pâncreas. Então ali pra mim, quando ele não morreu, eu falei, meu Deus, esse homem morreu com o dinheiro que ele tem, quem somos nós? Muito bem. Bom, aí a gente vai agora, olha lá, pancreatite. Mas pancreatite, eu não falei nada de câncer de cólon, né? Não falei nada aí. O câncer de cólon, qual é a sintomatologia do paciente? Não vai sair câncer de cólon. Sintomático. O que é o câncer de cólon que é na mídia? Pneumonia e a pneumonia. As duas eu falei na mídia. E aí o câncer de colo na mulher é um pouco mais dificultoso do que no homem. O diagnóstico. Por quê? Perfeito, cara. Porque a mulher é mais, a gente ficar 1 semana sem evacuar, para a gente estar constipado. Ah, eu vou tomar um remedinho, não vai ficar vindo, tá difícil aqui. Né? Para o homem, se ele ficar, acho que 4 dias sem evacuar, ele tem um filho. Fica 3 horas sem cagar. Vocês têm um intestino bacana. Então chama mais atenção. A gente vai postergando um pouquinho mais para ir atrás de consulta, de diagnóstico, né? O câncer de colo tem uma particularidade que o paciente ele tem uma alteração do câncer intestinal dele. Ele começa com um quadro de diarreia e depois ele tranca. Não passa mais nada, não está discutível. Não vai, tá? Por que a diarreia vem? Porque o cantinho do morro pegou ele na passa. Corações mais ricos, mas depois ele tranca. Uma vez. Foi bem quase do meu pai, ele fez exatamente assim. O intestino dele era regular, bonitinho. E aí ele ligou para mim e falou: minha filha, eu estava no internato. Ele falou: eu estou conseguindo, e
ao banheiro. Estou com dificuldade de ir ao banheiro. Tem 3 dias que eu não vou ao banheiro. E quando eu ia, eu lembro que tem mais ou menos um mês, às vezes eu fiz um cocô e ele saiu meio vermelho. Eu falei, sério, pai? Aí ele falou, eu também tá muito velho, vem pra cá agora já. Aí tá, só que só um mês, olha só, eu tenho isso daí. Mas eu também tomei um litro de açaí. Eu falei, então eu vou açaí. Eu açaí no seu tomou, que deu essas séries mais escurecidas. Tá bom. Aí ele veio pra cá. Quando ele chegou aqui, eu estava no internado na cirurgia pediátrica. E aí eu perguntei para a cirurgia assim, eu falei, será que pode ser constipação em paciente idoso, né? Assim, de 70 anos? Ela falou, paciente idoso com quadro de constipação? Eu falei, não, sem câncer de intestino. Do jeito que eu estava, eu fiquei sentada, né? Aí eu falei, sério? Não pode, não. Não sei não. Eu tô falando, Mulher é louca, eu falei, não, mulher é louca. Deus é maior. Aí eu fui ver, Deus é mais. Aí eu fui ler. Deus é maior. Meu pai veio, fez exame, fez tudo. Tava tudo assim bonitinho, né? Tudo pra fazer a tomografia, tava lá. Tudo totalmente obstruído. Então, assim, é um câncer que ele é lento, ele não é uma doença que é súbita, que aparece de repente e agrava de hoje para amanhã. Não. Pâncreas é. Pâncreas é. Ele não. E o que eu posso fazer para prevenir câncer de cólon? Os nomes deles, eles são bonitinhos, ó. Cólon e colo. O colo está onde? No útero. O colo do útero. E eu tenho o cólon, não é? Eu não tenho câncer de cólon. Não tenho nome, né, gente? Tá. Então, o que eu faço para evitar o câncer do colo uterino? Preventivo. E o que eu quero ver no preventivo? Se tem uma alteração desencadeada por quem? Pelo HPV. Então, o HPV causa lesão precursora do câncer de colo uterino. E por isso que eu faço esse exame continuamente, eu vou verificar se eu pego lesão que antecede o câncer, para que eu possa tratar, retirar ou fazer qualquer coisa para evitar que o câncer se instale. O câncer de cólon é a mesma coisa. Eu tenho chance de evitar esse câncer. Ele é um câncer lento, ele é um câncer que vai avançando paulatinamente, ele vem danado, ele vem aos poucos e de repente ele toma conta. Porque o que eu posso fazer para prevenir o câncer de colo? Colonoscopia. Então, o paciente tem mais de 50 anos, sem história familiar, faça a colonoscopia, seja homem, seja mulher, seja quem for, peça. Quando eu faço uma colonoscopia, que é um exame chato, nojento de fazer, a gente vai, eu tenho um preparo que tem que ser feito para a gente poder chegar no exame, para poder ser adequado. Quando eu faço essa colonoscopia, eu tenho pólipos intestinais. Os pólipos, eles são benignos, mas eles são lesões precursoras do câncer de colo. Eu tenho que tirar esse pólipo de lá. Então, na própria colonoscopia, o médico vai fazer, encontrou um pólipozinho, ele retira e biopsia. Está benigno, mas já tem pólipo, tem que ficar atenta. Tem pólipo, então tem que cuidar. Todo ano ele tem colonoscopia tem que ser feita. Perceberam? Então, assim, se tivesse pedido para o meu pai uma colonoscopia, ele vai fazer check-up, gente. Ele fazia, mas ninguém pediu. Ninguém passa por mim sem fazer colonoscopia hoje. Tem 50 anos que eu pedi. Para minha consciência está tranquila. Se a pessoa vai fazer ou não vai, tudo bem, mas nem a família vai passar por uma falta de habilidade do médico. Por uma empatia por parte do médico. Tá? Como nenhuma mulher pode sair sem uma mamografia com você, não vai que você não seja GO, eu odeio GO. Eu não quero nem pensar em ser GO na minha vida. Mas eu tenho que saber quando pedir uma mamografia, quando pedir um preventivo, como coleta um preventivo, o que você vai fazer. A não ser que você já vai partir direto daqui para a residência. Ah, não quero nem saber de nenhuma especialidade, eu quero sair da minha e ir direto para a minha. Parabéns, é isso aí. Mas se não, meu bem, se você for trabalhar em qualquer lugar, tem que saber. É o básico, né? Muito bem. Então, pensar na colonoscopia, pensar que o pólipo intestinal é benigno, mas é precursor de lesão. Então, tem que saber que tem que ser biopsiado, tá bom? O que mais ali que a gente falou? Verminose. Verminose, você já estudaram verminose. Vocês já tiveram parasita? Já. Todo mundo já sabe. Com a hematologia, né? Paciente que tem lá prurido anal. É o comum. Então, o contrário. Eu posso dar uma dica para vocês?
básicos. Interdição do trato urinário, é básico ou não é? É básico. É comum, básico sim, é comum. Chega todo dia. Todo dia eu tenho ouvido infecção urinária. Todos os dias da minha vida. Seja no meu consultório, seja na clínica, seja no hospital, infecção urinária está lá. É comum. Será que eu tenho? Quer ver outra coisa que é comum? Corrimento vaginal para mim é comum? Certeza? É o carro-chefe do consultório. Tem o mesmo gosto? Então, quando vocês estiverem estudando, eu vou pensar assim, ó. Uma paciente com infecção, já vai dar aula semana que vem. Infecção do trato urinário. Não perguntem, não achem comigo se o professor falar assim. Você vai tratar com o quê? Com antibiótico. Nossa, parabéns. Qual antibiótico? Tem cefalexina, ciprofloxacina, tem ampicilina, tem um diacho para tratar. Aí, vai falar bem assim, professor, vamos escolher 5 desses, 5 que são um pouquinho assim, os menos resistentes que a gente tem hoje, e a dose. Eu vou confidenciar para vocês, porque eu confidenciei ontem, o pessoal lá de Itagião. No meu primeiro plantão, primeiro da minha vida, cheguei no CRM e fui fazer o plantão. Tá bom? Tipo assim, dormi e fui fazer o plantão sozinho. Aí cheguei lá na casa, né? Aí eu estava no pronto-socorro, falei, vou ficar tudo aqui. Eu já tinha estudado o que tinha que acontecer comigo, já estava tudo na minha cabeça. Primeiro, eu tive uma anotação, tudo escondido, assim, não pode ver a anotação. Né? Se eu vou pegar o livro. Imagina você ser atendido no peso, assim, o beijo comigo na mão. Deus se livre, claro. Não é? Está repreendido esse daí. Pega o celular, faz alguma coisa, mas nada de não deixa o paciente ver esse negócio. Ok, eu estava lá bacana. Aí, a paciente passou mal no segundo andar. A doutora Camila vai falar sobre o segundo andar que a paciente passou mal. Eu falei, meu Deus, não tem que ir lá no segundo andar também, né? Eu fico aqui, tá bom pra lá? Eu assim, a senhora tem que ir no hospital todo dia na mão. Eu falei, olha, que maravilha. Aí eu deixo o consultório e vou pra lá. Fui. Quando eu cheguei lá, eu estava comunicando, eu fui engatada com a técnica de enfermagem. Eu ia passando. Aí ela chegou comigo e falou assim, eu falei, Rosângela, vamos comigo lá no segundo andar, não sei nem o que foi o segundo andar. Aí ela foi comigo, vamos lá, você pode comer a gente. Quando eu chego lá, eu falei bem assim, então ela novinha no hospital, as outras não tem nada a ver não, aí tudo assim. O paciente já bonitão, já tem padre médico. Eu falei, padre médico, depois fazer pra ele no Brasil. Aí eu coloquei Brasil, uma ampola intramuscular. Porque eu pensei no efeito que pode dar extrapiramidal para não ocorrer esse risco, porque eu já corri na UTI, na segunda não, porque eu não passava, né? Então, intramuscular. Aí ela falou assim, de quanto em quanto tempo? Olha a maldade. De quanto em quanto tempo que eu não coloquei? Aí eu falei, de quanto em quanto tempo? Aí eu falei, de quanto em quanto tempo? Assim, eu acho que de 12 em 12. Eu falei, não, mas de 8 em 8. Eu falei, né? 8 em 8. Isso é uma vergonha para o ser humano na face da terra. Isso é uma vergonha. E sabe por que eu fui assim? Porque não me ensinaram na faculdade que eu deveria saber o medicamento, a dosagem e a posologia. Não me falaram como eu tinha que fazer. Aí a gente sai igual a peixe estragado por aí, sem saber o que faz. Então, comigo, no ano que vem, vocês vão saber. É tipo, metronidazol de quantas miligramas, de quanto tempo, de quanto tempo, por quantos dias. É obrigatório, não tem obediência. Médico de qualquer outro profissional. De qualquer outro. Não é verdade, gente? Eu não consigo isso para vocês com orgulho, não. Eu vou poder ver envergonhada. Eu falo, meu Deus, como eu venci na vida. Graças a Deus. Tanto que eu estudei, só que eu penso assim, eu podia ter feito isso durante a faculdade. Tem tanta coisa para estudar. Aí essa pergunta do professor é assim, o senhor vai querer cobrar dose? Aí o professor fala, não, professor, tira a dose. Deixa eu só não ver remédio. Não façam isso com vocês. Não façam. Quando a pessoa quer cobrar dose, até o tempo de aplicação, faça, pergunte pra gente. Porque aqui é a hora de você estudar. Tá bom? É uma dica para de vocês que não me deram. Essa dica eu não recebi na faculdade. Eu estou dando para vocês de coração de amiga. Também como professor. Tá bom? Então vamos lá. Os básicos de pirona, plasina, simeticona, antibióticos comuns. Saibam qual é a dosagem, qual é o tempo de duração e de quanto tempo que eu dou a meia vida dele. Né? Muito bem. 10 minutos. Vai fazer a chamada hoje.
fisiologia digestiva alta e baixa. Exatamente, professora. Deus me livre. Hemorragia digestiva alta e baixa. Eu ia ter uma crise, falando isso. O que diferencia isso? O que é isso? Você estudado? O que diferencia? Eu posso ter hemorragia alta, porque eu tenho um tipo de sangue diferente, e hemorragia baixa, sim ou não? Sim. Com certeza. Vocês estudaram isso? Pancreatite, quais são os sinais tecnológicos da pancreatite? Pancreatite grave. Eu vejo na inspeção. O cabelo fica assim, na inspeção. Ele vai ter uma questão tecnológica. Vai olhar, vai bater uma coisa. Esse também, vai falar isso aí. O leite, tá bom? Não esqueçam deles. Não esqueçam. Anota que eu tenho que ficar na prova. Você vai ver na leite. Muito bem. Professora, não vai cair esse glossário mas vai cair essas palavras. Essas palavras aí estão fáceis, não é, gente? Mas é só essas aí, né? Muito mais, olha. Ó, dá pra checar o Dá pra vitamina, né? merecismo, ok. O professor merece. Alguém acertou a pergunta? É muito forçado. E tem gente que acertou tudo, eu vou te ajudar. Eu também não sei onde está o erro, professora. Você acertou? O quê? Toda? Toda. Seu ramo. Sério? Sério? Você quer ver minha prova de sempre? Quero. Mentira. Eu não sabia nenhuma. Oi? Eu tô no relógio, a Lara me mandou. Ah, vai se ver. Ah, mas não sei. Pô. E era outro ponto, mano. É isso que me quebrou, velho. Vou decorar essas aí agora. Ou vou comprar um reloginho. Ah, mas provavelmente vai ficar pra gente agora durando, né? Tô indo pra cá. Ainda não deu nem aula, cara. Ele vai dar semana que vem. É eletro. Ele vai começar semana que vem. Não, mas ele vai dar urinário. É Ele isso? vai dar urinário. Ele vai dar urinário pra ele. Professora, o Durão vai dar urinário? Esse cara é muito chato. Meu nome é Joyce. Vai ser junto. Masculino também. É o Duran que vai dar? Feminino, masculino. Ah, então tem mais 40 páginas. Tem que comprar mais aquele resma de 500 folhas. Renda de 500, renda de 1000, só pra semi. Meu lindo Ah, professor. O nosso sempre foi mais difícil esse livro. Vocês possam chegar, porque a gente vai dar uma estudadinha lá, pra gente ver esse perigoso lá na frente. Você quer no final, eu já vou fazer uma aplicada pra você acertar sem dúvida, tá? Assim vai se rodar. E a Jo também. Jo é seu branco. Professora,